Estamos praticamente no fecho da secção de Components. Vamos falar neste vídeo sobre os painéis do Bootstrap. E o que são afinal os painéis do Bootstrap? Bom, é mais uma forma de nós podermos tirar partido das formatações distintas que o Bootstrap nos oferece, ok? Ele diz-nos aqui que enquanto de facto não seja necessário, ou na maior parte dos casos não é necessário, pôr aquilo que faz parte da DOM, que é a construção e a estrutura do nosso documento dentro de uma caixa, os painéis neste caso podem funcionar como uma forma de organização do nosso conteúdo, de uma forma um bocadinho mais interessante, ok? Nós temos aqui um exemplo que é um painel básico e como podem observar a estrutura também é extremamente básica. Nós aqui temos um contentor ao qual atribuímos uma classe panel e que depois colocamos aqui panel default, o que deixa já de antemão perceber que existem outros tipos de painéis sem ser o default, ok? Ora, se nós copiarmos aqui este conteúdo e colarmos dentro do nosso template, vamos aqui formatar isto para ficar bonito, o que nós temos aqui é o texto dentro de um painel. Como podem observar, aqui temos dois contentores um dentro do outro. E o que basicamente acontece é isto. Nós temos um contentor grande que vai construir o espaço do painel. E dentro desses espaços nós vamos poder agregar vários elementos, que já vamos ver alguns exemplos. Neste caso o que temos aqui é um contentor que se designa por um panel body, o corpo de um painel. Okay? Vamos aqui gravar e vamos ver qual é o resultado da apresentação deste tipo de elemento. Como podem observar, nada de extraordinário. No entanto, aqui os painéis permitem-nos utilizar mecanismos que permitem adicionar aqui títulos. E títulos de um painel são apresentados de uma forma diferente, porque passam a ter uma formatação visual diferente do que é habitual. Okay? Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, um header, okay? Um H, vamos colocar aqui um H3 e título, barra H3, um título médio. E se nós formos aqui refrescar, o que vai acontecer é isto. Não é? Esteticamente não tem grande piada. Agora, muito interessante seria se ficasse aqui dividido com uma cor diferente no topo e com o título escrito lá dentro. E é isso exatamente que é possível fazer, que é o Panel with Heading, painel com cabeçalho. Para isso, o que é que nós fazemos? Bom, ele vai ter este aspecto, é simplesmente colocar um contentor dentro do painel default, que é um contentor que tem a classe Panel Heading. Tão simples quanto isto. Portanto, o que nós vamos colocar aqui não é o título desta forma, mas sim o div class igual a panel heading, isto é o cabeçalho do nosso painel. Vamos colocar aqui o div e vamos colocar aqui, pode ser um parágrafo, ou podemos nem sequer colocar qualquer espécie de texto, da mesma forma como eu fiz aqui em baixo. E portanto colocarmos aqui título do painel. Okay? E portanto nós temos aqui o painel, ou melhor, o título. E depois temos aqui o restante texto. Texto do painel. Ora, a formatação aqui do Bootstrap vai ser muito interessante, ok? Portanto, não podemos esquecer que o painel é todo este conteúdo que aqui está. E depois temos então aqui, ou melhor, todo este conteúdo que aqui está. Eu já estava a incluir o container. Portanto, este conteúdo que aqui está, este aqui é o grande container que contém todos os elementos que vão fazer parte do painel. O painel, neste caso, vai ter um heading e vai ter um body. Vamos aqui refrescar o nosso conteúdo e reparem então o que é que acontece aqui. Título do painel e este é o texto ou o conteúdo que está dentro do painel. E o painel pode levar várias coisas, pode levar botões, pode levar um formulário, pode levar N de circunstâncias que nós podemos colocar aqui dentro. Para além disto, o painel pode também ter um footer. Okay? O footer é o rodapé. O rodapé é aquele espaço que aparece por baixo. Okay? Então para isso, bom, é muito simples. Nós temos que colocar um panel body, um panel footer. Ora, eu nem sequer vou alterar, nem vou tirar daqui o heading. Eu vou adicionar aqui um footer. O rodapé. Então vamos ter div class panel footer barra div. E aqui dentro vamos colocar este, que é o texto do rodapé.
Vamos aqui refrescar o nosso template e, como podem observar, é muito simples. Poderá parecer à primeira vista que não tem nada de extraordinário, mas eu posso vos dizer que é muito interessante. Vamos dar aqui um exemplo muito prático disto e eventualmente muito rápido, sem grandes problemas de formatação, etc. Vamos imaginar que nós queríamos criar aqui este aspecto como sendo o nosso quadro de login, ok? Nós podemos criar, imaginem o seguinte, nós podíamos colocar aqui, por exemplo, nós queríamos colocar, vamos imaginar aqui, queríamos colocar aqui isto dividido a meio, queríamos colocar aqui um texto introdutório e daquele lado dali nós queríamos colocar, por exemplo, um painel que tem o título Login, ok? E depois tem os dois espaços para colocar o usuário e a senha, o nome do utilizador e o password, e depois tem um rodapé com uma explicação. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Como é que nós iríamos fazer isso de uma forma muito rápida? Bom, iríamos criar aqui uma linha de grelha, div class igual a row, portanto vamos criar uma linha da grelha do Bootstrap. Eu vou fazer a construção toda aqui, depois vou copiar texto para cima. Vamos colocar aqui o /div para fechar a linha. Vamos criar aqui a coluna a coluna da direita, ok? Ou melhor, a coluna da esquerda, a coluna deste lado daqui, ok? Então o que nós vamos colocar aqui é um div class igual a call md6, ok? Vamos colocar aqui o /div. E depois a coluna do login. Vamos lhe chamar assim. Ok? Então div class é igual a call e vamos usar os restantes 6 espaços que temos da nossa grid. /div. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui iríamos colocar o texto do nosso site. Ok? Fotos, etc. Publicidade. E tudo mais, ok? Deste lado, o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos colocar um painel para ter um aspecto visual muito interessante. Div class é igual a panel default. Vamos fechar este contentor. Vamos colocar aqui o título. Div class panel heading /div e vamos colocar aqui como título, inclusive aqui vamos usar o strong e vamos colocar com maiúsculas login, ok? A seguir, o que nós íamos ter era o div class panel body, isto era o corpo do nosso painel, aquilo que vai aparecer na parte branca, e o que nós iríamos ter aqui, bom, eu não vou estar a fazer aqui o formulário, porque se calhar não faz muito sentido, mas iríamos ter aqui o formulário com os campos usuário e senha. Obviamente que por baixo iríamos ter um botão, pode ser um botão classe btn, ou poderia ser uma hiperligação, btn primary, entrar, button, ok? E podíamos ter o rodapé, div class panel footer, /div, colocar aqui todos os campos são obrigatórios. Qualquer coisa do género, ok? Reparem, e poderíamos inclusive colocar aqui small e conjugarmos todas estas circunstâncias. Vamos ver qual é o resultado aqui desta nossa experiência. Vamos aqui. Ok, fantástico. Nós temos aqui várias confusões. Porquê? Porque eu deixei ficar aqui este elemento que aqui está. E ele não deveria ter ficado. Ok, muito bem. Vamos então verificar se não há aqui nenhuma incompatibilidade de aberturas e fechos de divs. Ok, muito bem. Reparem o que é que aconteceu. Temos aqui a possibilidade de localizar deste lado então um conjunto de conteúdos. Temos aqui uma grelha, não se esqueçam, com 2 células. E aqui temos o nosso espaço de login, ok? Onde nós temos aqui um formuláriozinho, temos aqui o botãozinho para entrar e iríamos entrar dentro da nossa aplicação.
Vamos aqui pressionar o F12 para ver como é que a responsividade funciona aqui neste caso concreto. Reparem então que a nossa grid tem esta fantástica funcionalidade, que é o facto de quando o conteúdo já está muito estreito, ele vai adaptar-se no sentido de colocar ali os elementos todos bem posicionados. E, portanto, esta é uma das grandes vantagens do Bootstrap. E, desta forma, vimos aqui, então, como poder utilizar o painel. É óbvio que existem aqui depois aquilo que nós já vimos em outros elementos. Alternativas contextuais, isto é, formatações com tipos de título e cores diferentes, ok? Cá está os famosos Primary Success, Info, Warning, etc. Uma funcionalidade extremamente interessante que é conjugar os painéis com as tables, e para isso bastará colocar dentro do body, a seguir ao body, por exemplo, temos aqui o body, e como podem observar o body tem então um texto explicativo do que seria então o resultado desta pesquisa, ou desta tabela, e depois podemos colocar uma table, definindo table lá dentro e injetando para lá todos os seus elementos, ok? E obviamente que quando aqui definimos table, podemos formatar as tables para terem um aspecto visual diferente, e para isso bastará consultar o CSS, a secção CSS do Bootstrap, onde veem quais são as formatações para as tables. E de uma forma geral é isto, mesmo com listas de grupos, e portanto tudo isto pode ser emparelhado, como podem observar, ok? E portanto é uma questão de experimentarem, é extremamente simples aqui este conjunto de conceitos que podem obviamente ser utilizados nos nossos projetos de páginas web para, obviamente, qual é o principal objetivo? Melhorar a experiência visual dos nossos utilizadores.